coisas do Nordeste. Nordeste é patriota. Louvado seja Deus. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 26 de dezembro de 2024, quinta-feira, estamos aqui dando continuidade à nossa reflexão na palavra de Deus, livro do profeta Isaías. O nosso texto hoje é capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus. Amém? Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Oh Deus glorioso, né? Amém. Vamos aqui aprender com a Escritura para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, da nossa cada vez mais firmeza de fé em Deus. Versículo 23 começa dizendo assim: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. O profeta continua apontando assim a devassidão do pecado de Judá. Príncipes rebeldes, ou seja, aqueles que deveriam dar maior exemplo, dar o melhor exemplo, né? São exatamente os que se rebelaram contra Deus. Estão adorando outros deuses. Companheiro de ladrões, ora, a pessoa sem Deus, Judá, assim como um genuíno crente, se afastando de Deus, vai fazer bobagem, tá certo? O profeta aqui denuncia que os príncipes, né, são rebeldes e companheiros de ladrões, ou seja, estão acumulados com ladrões agora, em vez de estar fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Portanto, assim, amado, um crente, o povo de Judá, escolhido por Deus, o cristão convertido hoje, jamais deverá tomar parte no erro. Amém? Era o que Judá estava tomando. O versículo 23 vai dizer ainda assim: cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, né? Que coisa engraçada. O profeta denuncia aqui o mau caráter de Judá naquele contexto. Ou seja, ama o suborno, estava se subornando, se vendendo. Isso é o que nós vemos hoje na sociedade brasileira, né? Na nossa realidade de vida, e a palavra é atualizada para hoje, tá certo? Isso, mas significa mesmo que o ser humano sem Deus, sem esse Deus de fato, de verdade na sua vida, porque Israel, representado aqui em Judá, conhecia Deus e abandonou Deus. E o ser humano convertido a Cristo, que conhece Deus, se afasta dele também, vai ficar sujeito ao suborno, vai se tornar presa fácil do diabo, que se manifesta em pessoas, em sistemas de governo, tá certo? Aí o versículo 23 vai continuar dizendo assim: não defendem o direito do órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas. Ora, Judá, ela perdeu o princípio da sociabilidade, porque os seus príncipes agora que deveriam assim ajudar realmente os mais necessitados, é a regra naquele contexto para Israel e é uma regra natural para todo o princípio de sociedade. Ou seja, Israel tinha perdido assim, essa razoabilidade da questão da sociabilidade, não estava mais ligando para os mais carentes, para os mais necessitados, para os mais fragilizados, tá certo? Órfãos e viúvas, né? Isso é o que acontece nas sociedades comunistas, socialistas, marxistas, que promete uma coisa, vende um produto e entrega um outro falso.
mentiroso. É o que o povo de Judá estava fazendo. Estava aceitando suborno, não estava ligando para os seus princípios, tá certo? A pessoa sem Deus, ela não vai valorizar os princípios morais, não, tá certo? E nós temos aí na nossa sociedade um comunismo ditatorial contra tudo que é do bem. Amém? Nós precisamos, como cristãos, estar atentos, ligados para Deus, para que nós não possamos entrar nessa mesma vereda. Porque eu vejo aí muitos pastores defendendo uma esquerda socialista, marxista, comunista. Esse pastor, ele não entendeu a palavra de Deus, ou então não entendeu o que é o comunismo, tá certo? Versículo 24 diz assim: Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel. O profeta apela para Judá, porque Judá conhece muito bem o Deus de Israel, porque Judá aqui é o reino do sul, representado pelas duas tribos, você já sabe, que eu já disse, e se esqueceu do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o seu Deus, o Deus que ele sabe que tirou o povo do Egito. Olha o exército de Deus lá, era mosca, mosca, piolho, oh Deus glorioso, né? Então o povo esqueceu de Deus. Agora eu quero chamar a atenção para você entender um detalhe, porque eu fiquei olhando para a palavra e a gente precisa tentar ver a palavra nas suas entrelinhas, tá certo? Isso aqui me chegou ao coração, me deixou muito feliz. O profeta, ele não está falando de qualquer Senhor. Ele está falando do Senhor. E ele diz o poderoso de Israel. E no meio do versículo ele diz aí, o Senhor dos exércitos. O que eu quero dizer para você com essa expressão? É que ela caracteriza não só o exército humano de Israel, os soldados literais armados naquele contexto, né? Hoje tem até o domo de ferro. Mas eu entendo que o Senhor está falando do exército celestial de Israel. Os anjos de Deus que acolhe, que defende, que ajuda Israel. Naquele contexto, hoje também nós, os cristãos, é o Israel espiritual, os convertidos a Cristo, não a alguma religião, mas a Cristo, não a algum segmento filosófico, mas reconvertido a Cristo. Aí eu olho para esse texto quando ele diz, é o Senhor dos exércitos. Eu penso aqui tanto no exército humano, que é bem preparado, mas também no exército celestial. Olha, estou só me lembrando, espero que eu não esteja errando, mas um anjo só entrou no arraial dos Amalequitas e matou não sei quantos mil, não vou dizer o número aqui porque eu não me lembro realmente, mas um único anjo. O exército do Senhor é grandioso e ele realmente batalha a favor dos seus, tá certo? Mas aqui, amado, é uma coisa muito interessante, porque quando ele diz Senhor dos exércitos, eu entendo que ele está dizendo o exército celestial, tanto quanto o exército terrestre, Deus não, porque Deus é o Deus eterno. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que criou todas as coisas. Amém? E o versículo 24 vai terminar dizendo assim: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Eita glória, né? Certamente, olha, assim, essa afirmação é muito gloriosa. Veja, tenha cuidado com os pregadores que desvirtuam a palavra de Deus, os pregadores inescrupulosos. Eles podem pegar essa parte do versículo e dizer assim, Deus vai te dar vitória, tá? É verdade. Mas preste atenção, a gente precisa entender a palavra de Deus. Porque aqui, Deus está tratando Judá como seu inimigo, apesar de ser o povo de Deus. E ele está falando com o povo de Deus, olha, trarei satisfação aos meus adversários. Ou seja, Deus está tratando Judá aqui como adversário. Você que é crente se levanta contra Deus, mentindo, distorcendo a palavra, Deus vai te tratar bem, direitinho, tá certo? E vingar-me-ei dos meus inimigos. Está tratando Judá como seu inimigo nesse contexto.
Aprenda isso para que você não seja enganado por esses mentirosos que pregam a palavra para tirar vantagem, os teóricos da prosperidade e os teóricos do cristianismo progressista, que mentem, distorcem a palavra de Deus. Já falei aqui sobre o cristianismo progressista, tá aí, tem vários vídeos meus aí para trás, se você quiser ver, tente achar. Mas assim, amado, quando o profeta diz, tomarei satisfações aos meus adversários, ele está falando com Judá. Ele está dizendo, olha, Judá, vocês se voltaram contra Deus, agora Deus tem vocês como adversário. E quando ele diz, vingar-me aí dos meus inimigos, ele diz assim, olha, vocês se tornaram inimigo de Deus pelas ações de vocês. Essa é a palavra para mim, que sou crente, para você que é crente, meu irmão. Quando você se volta contra Deus, você está em sérios apuros. Porque os que não são de Deus, amados, já estão em grande apuro. Eles é que não sabem, tá certo? Quando eu quero dizer isso assim, eu quero que você tenha essa compreensão, tá certo? Aqui o profeta, ele está declarando e tratando assim o próprio Israel, representado no reino do sul, que é o reino de Judá, representado como o povo de Israel, como sendo os inimigos de Deus, naquele contexto. Por quê? Por causa do pecado. Por causa da situação, olha, estão voltados para o suborno. O suborno é coisa para gente inescrupulosa que não tem Deus. Assim como o nosso governo não tem Deus, não se engane. Quando ele fala em Deus, deve dar um arrepio que ele fica com medo, porque ele não está falando de Deus, do Deus da Bíblia. Desculpa, estou meio afônico aqui, tá certo? Mas, assim como Judá, todo crente que quando abandona Deus, ele perde o caráter da razoabilidade da moral, da ética, daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é agradável, vai aceitar suborno, tá certo? Tem uns pastores aí que dizem que defendem um sistema desse. Esse pastor realmente, eu já disse, acho que ele não entendeu nem a Bíblia, nem o sistema marxista, socialista, comunista, tá certo? Isso é uma breve reflexão. Essa palavra é para crente. Se você quiser se converter, é a coisa mais linda do mundo. Quando você se volta para Deus, aí ele vai te abençoar mesmo, de verdade. Mas ele não deixa de nos corrigir quando nós erramos, não, tá certo? Saiba disso. Bem, faz parte, porque eu sou ser humano tanto quanto com qualquer outro. Mas o que eu tenho é a fé viva, fiel a Cristo. Judá estava sendo infiel a Cristo, e isso é palavra para nós que cremos, precisamos continuar fiéis ao Senhor. Eu quero concluir aqui lendo Hebreus 12, do 6 ao 7, que diz assim: Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Deus me aceitou como filho, ele me ama, tá certo? E ele vai corrigir, porque ele me ama. Não quer me ver cair no buraco. Por isso que Deus corrige. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum pai que nunca foi corrigido pelo pai? Algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Claro que existe. Hoje não, né? Num sistema desgraçado desse, você não pode nem corrigir um filho. Que se você for denunciado, você vai preso. É a inversão de valores. Mas nós estamos aqui, amados, como arautos de Deus, da palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. O exemplo de Judá é exemplo para os dias de hoje. A pessoa sem Deus, ele perde o caráter da razoabilidade, da moral, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é direito. Estamos aí sendo subjugados por um governo que não tem Deus e criminaliza o que não é crime e descriminaliza o que é crime. Aceita suborno, dá suborno. As emendas constitucionais, as emendas parlamentares é apenas o mensalão institucionalizado. Amém? Mas eu creio
e Deus está abençoando o Brasil, porque é um povo aqui que entende a verdade e não está macumunado com o mal, mas com Deus. É uma reflexão, olhando para ajudar naquele contexto, olhando para a palavra de Deus, atualizando para hoje, porque a palavra de Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus te abençoe, tenha uma boa quinta-feira. O Senhor seja contigo, te guarde, guarde a tua casa, guarde a tua família. Abençoe aqueles que você ama, abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, mas é justo. Não aceita injustiça. E certamente trará vingança contra toda e qualquer injustiça, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu ia dizer no universo também. Amém.